Rogério, boa noite. Boa Primeiro, noite. parabéns pela classificação. Até que ponto, na sua opinião, a expulsão do Miranda poderia ter colocado todo o trabalho que estava sendo desenvolvido no jogo de hoje por água abaixo? A impressão que deu é que, principalmente depois da expulsão, ali no primeiro terço do segundo tempo, de que o São Paulo acabou recuando demais e deixou o América pressionar mais do que o normal. Naquele momento, para você achou que alguma coisa poderia sair do contexto? Como é que foi essa classificação na sua visão? Boa noite. Boa noite. Primeiro que eu não vejo que ninguém põe as coisas, não é um atleta, independente de quem seja, que põe as coisas por água abaixo. São situações que a gente pode ter uma análise melhor. Eu não consegui ver de onde eu estava exatamente o porquê. Chegou um pouquinho atrasado, talvez, alguma coisa assim. Mas aqui todos são importantes. Em momentos falham, como a gente também erra em alguns momentos. Eu acho que o mais se destacar são os outros que ficaram em campo e fizeram pelo Miranda no dia de hoje o que era possível ser feito. Baixar as linhas em 11 contra 10 é quase que natural, porque você pede o segundo homem da frente da pressão. Ainda nós tentamos um 4-3-2, se manter no campo, né, com os mesmos três volantes e botando daí o Nicão um pouco mais descansado, que segura melhor a bola, junto com o Caleri. Só que começou a ficar pelos lados, eles começaram a dobrar nos lados e tiveram muitas chances. Aí nós passamos para um 4-4-1, jogando o Nicão por um lado e Alisson pelo outro. O Caleri também estava muito cansado, também pendurado com 2 cartões amarelos já para a próxima fase. Eu sei que era um risco, mas ele já estava cansado, já não tinha mais a mesma velocidade. Ele é um cara que briga muito o jogo inteiro. E o Nicão sustenta bem essa bola naquela função. Daí nós resolvemos colocar o Patrick para dobrar os 2 corredores, né? O Patrick e o Wellington já descansado e Alisson e Rafinha, né? Também já Rafinha com experiência. O Nicão aguentou o jogo, praticamente todas as bolas no final do jogo. Foi ele quem segurou o jogo. Enfim, eu acho que nós fizemos o que era possível ser feito diante das circunstâncias que apareceram para nós depois da expulsão. Mas confesso que pelos primeiros 30 minutos de jogo, me parecia que o jogo se apresentaria de uma maneira mais tranquila para o final. Acho que os 15 minutos finais do primeiro tempo nós deixamos de jogar. Paramos de jogar, paramos de tocar bola, que era o que a gente vinha fazendo com perfeição. E começamos muita bola longa, muita bola à frente. Eles começaram a ter mais a segunda bola. E aí nós já saímos bastante pressionados no final do primeiro tempo, mesmo tendo 11 contra 11. Rogério, boa noite. Rogério, o São Paulo chegou na final do Paulistão, semifinal da Copa Sul-Americana e semifinal da Copa do Brasil. É um São Paulo copeiro. O São Paulo de Rogério Ceni pode ser considerado um time copeiro. Qual a análise que você faz desse time, né, ser tão bom nas Copas, tá ali deslizando no Brasileiro, mas conseguiu uma boa vitória na última rodada? E se você me permitir uma segunda, queria saber essa inversão que você tem feito, o Luciano buscando mais a bola no meio de campo e o Nestor passando por trás dos zagueiros. Isso daí é algo que você aperfeiçoou nos últimos treinos? Obrigado. Na verdade, contra um time que joga 1 contra 1, praticamente, que é o caso do América, ele joga sempre Juninho, Alê, o Lucas Cal, no caso o Éder hoje, né, sempre pegando os 3 homens de meio, os 3 atacantes avançando os nossos 3 zagueiros, só os laterais é que ficam aguardando para pegar. Então a única válvula de escape que eu tenho e que nós preparamos foi o Luciano realmente para flutuação. E ele teve vantagem porque ele conseguiu sair da posição dele, jogar no lado contrário e ter 2 boas finalizações que geraram 2 gols. Ele era um homem que gerava superioridade para a gente. É um time que marca muito, muito em cima. Eu sei a característica do Mancini, né? No Morumbi foi assim, nos outros jogos, no jogo do Brasileiro também foi assim. Nós demos azar realmente na expulsão, porque o começo nós conseguimos executar com perfeição. Claro que com o passar do tempo, eles são um time de muita entrega física, o América. Tem alguns times que são América, Fortaleza, Ceará, Atlético Goianiense, times de muita entrega física, muita pressão, muita marcação forte. Isso judia muito da equipe que joga contra eles, né? Mas o Luciano foi peça importante hoje, porque foi a válvula de escape, ele que baixou para conseguir fazer superioridade, as melhores tabelas e teve a felicidade de finalizar 2 vezes frente ao gol, podendo fazer os 2 gols que hoje, com esse empate, nos levam à semifinal da competição. Você fez uma segunda pergunta, desculpa. Sobre o time copeiro do São Paulo. O São Paulo é um time, como eu falei, que não se entrega, é um time que luta até o final. Aprendeu, acho que, quando eu falo que no nosso time, às vezes alguém fala, não, mas o zagueiro tem que jogar e o atacante tem que marcar. Eu vejo às vezes as pessoas falando, né? Não, o zagueiro tem que defender e jogar. O atacante, ele tem que fazer gols, atacar, driblar e ter a sua parcela de contribuição na volta, na marcação.
É o único jeito que eu conheço futebol. Eu não conheço futebol de outra maneira. A não ser que você tenha um time, um mega time. E assim, o maior orgulho é que esses caras, diante de tantas dificuldades, né? Nós, a terceira rodada do Campeonato Paulista, tinha gente já dizendo, não vai dar nada, não vai dar certo. E assim, o clube atravessa uma situação delicada. E os atletas têm ajudado muito o clube. Mais do que vocês imaginam, os jogadores têm ajudado o clube. Então, é muito legal ver esse time. Logicamente, eu sei que não foi campeão paulista e isso machuca muito, né, o torcedor, porque era um título possível de se conquistar, por mais que fosse contra um adversário difícil, mas era um título possível depois da primeira partida. Mas ver o São Paulo em 2 semifinais num ano de praticamente colapso financeiro, isso é motivo de orgulho. Eu acho que é muito mérito dos jogadores, muito mérito dos caras que hoje vestem essa camisa. Rogério, boa noite. No primeiro tempo, pouco antes do primeiro gol, teve uma cena que normalmente a gente não acompanha. Você chamou o Wellington para conversar. E a gente tinha até a nossa... Bem no comecinho do jogo já, né? 10, 15 minutos, né, acho, né? E a nossa transmissão já tinha chamado a atenção que o Reinaldo parecia uma rotação abaixo e tal. Eu queria que você comentasse isso, porque, obviamente, depois do primeiro gol, as coisas se desenharam de outra maneira. O segundo gol, como você já falou, nos 30 primeiros minutos. E aí essa alteração acabou acontecendo, mas já no segundo tempo, até no segundo gol, teve uma parceria ali do Reinaldo. Que você pudesse só pontuar o que você estava pretendendo ali, e se de repente o jogo pudesse se desenrolar de outra maneira. Não, eu chamei ele para mostrar. O Reinaldo, eu adoro o Reinaldo, foi meu companheiro e é um jogador que faz a diferença para nós em vários jogos, não só em improvisos de bons passes. Ele deu uma bola para o Luciano de meio que pouca gente dá, pouco lateral tem que ter. Ele tem refino técnico, o Reinaldo. Ele não tem a parte física que o Wellington tem. O Wellington tem a parte física, mas não tem o refino técnico que o Reinaldo tem. E ele estava muito atrasado no apoio hoje. A gente tabelava pela direita e quando clareava o lado esquerdo, ele deveria estar 10 metros à frente. Então eu falei, quando você entrar, você está vendo, não faça isso que ele está fazendo, esteja posicionado nessa determinada posição. Porque eu sabia que, pelo que eu vi nos primeiros 15, 20 minutos, que ele não ia aguentar o jogo todo, mesmo porque o Reinaldo volta de lesão há pouco tempo, fez um jogo inteiro contra o Red Bull, né? Ele ficou até o final contra o Red Bull e foi peça fundamental naquela vitória. Então eu já imaginava que ele não ia aguentar o jogo todo. E para uma linha de 3, o Wellington ele vai muito bem. Assim como o Reinaldo, ele vai com características distintas os dois, mas ele também vai bem. Mas daí a hora que nós perdemos o jogador, aí a parte física, aí o Wellington passou a ser muito mais fundamental. Eu sabia que eles iam atacar os lados e o Wellington tem muito mais força física. Mas naquele específico momento, foi para mostrar que ele teria que estar, quando invertesse a bola, 10, 15 metros à frente, já atacando a última linha, para quando invertesse a bola, ele não está tão atrás, deixando com que eles conseguissem balançar e recompor tão rápido. Esse momento específico, acho que você está me perguntando. Rogério, boa noite. Boa noite. Na saída de campo, o Jandrei falou da recuperação dele, agradeceu a todos do clube, né, por ter tido condições de entrar em campo hoje em um jogo tão importante para o São Paulo. Eu queria que você falasse também dessa recuperação dele. E ele acabou dizendo, né, que mesmo se não tivesse condições, o Thiago daria conta. Se também você concorda com essa afirmação? Concordo, sem dúvida. Não esqueçamos que o pênalti defendido pelo Thiago nos dá a vantagem hoje, de não decidir nos pênaltis, nas cobranças alternadas de pênaltis. Foi aquele pênalti do Thiago, foi uma defesa fundamental. Claro que nós tivemos também outras oportunidades naquele jogo, tivemos oportunidades hoje de sair com 3-0 e acabar no primeiro tempo o jogo, mas o Thiago tem a sua parcela de contribuição com a gente naquele pênalti defendido pelo Maidana. E o Jandrei se esforçou muito nesses dias para estar presente. É um goleiro assim, que passa muita segurança, um goleiro que veio com custo zero para o São Paulo, né? Isso é uma coisa importante para a gente não fazer cagada no futuro como fizeram no passado. E ajudou, assim como o Felipe vem ajudando a gente todos os dias, como o Thiago foi muito importante nesse jogo, no primeiro jogo, né, no Morumbi, e hoje o Jandrei também faz uma ótima partida. Para quem não treinou só 4, 5 dias no campo com a gente e vinha de 2, 3 semanas paradas, eu acho que foi ótima a participação dele. Rogério, eu queria perguntar para você, depois de décadas de São Paulo, se ganhar essa Copa do Brasil... Você é locutor, né, cara? Pô, cara, que voz de locutor é essa, hein? Se eu tivesse sua voz, eu não era treinador, não. Repete, desculpa, a brincadeira. Eu queria saber se depois de décadas de São Paulo, ganhar a Copa do Brasil, para você, seria uma espécie de obsessão? Cara, ganhar a Copa do Brasil, acho que no momento, para cada um, com o clube que eu trabalhei a vida toda e não conseguir ter o título, seria logicamente fantástico. Obsessão é sempre o próximo jogo, a próxima vitória, né?
Nós temos um adversário meio pesado para enfrentar na Copa do Brasil. Nós vamos estudar bem, mas antes disso tem o Santos também pelo Brasileiro, que é um jogo difícil na Vila, né? Então nós vamos ver o que é, como é melhor atuar, vamos analisar bem e vamos à luta, como a gente sempre foi. Eu digo, se eles estiverem todos juntos, nós não temos assim destaque individual, alguém que faça uma jogada e drible, mas nós temos a força do conjunto, a força a amizade de todos e a dedicação de todos, que é a única coisa que pode fazer a gente passar tanto pelo Atlético Goianiense na Sul-Americana quanto pelo Flamengo. É a força do conjunto, é isso que faz o São Paulo mentalidade forte para brigar nas 3 competições, porque o brasileiro ainda nós precisamos de pontos, nós precisamos também de vitórias, porque nós não podemos se acomodar. As Copas, eu sempre falo, elas são ilusórias. O brasileiro é o único que vai até 13, né? 13 de novembro é o único que vai. E nós temos que tentar estar, no mínimo, numa vaga de pré-libertadores, porque senão pode ser frustrante, porque as pessoas acham hoje muito legal, o trabalho é legal, só que se você é campeão, né? De alguma competição. Senão, ninguém lembra de mais nada. Aí já é ruim, já tem que... né? Então, assim, nós temos que estar preparado para vencer. Eu acho que a gente tem que se preparar para vencer, mas nós temos que estar muito conectado, muito ligado ao Campeonato Brasileiro para tentar, na pior das hipóteses, tentar pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo precisa participar da Copa Libertadores do ano que vem, precisa da receita, precisa de patrocínio, precisa de exposição de mídia. E isso só quem vai poder dar para a gente é uma Copa Libertadores. Agora, não é fácil chegar até essa competição. Professor, boa noite. Professor, mais do que para o técnico, para o ídolo, o torcedor Rogério Ceni, como que o senhor vê esse momento específico de São Paulo, da torcida estar junto com o time, comprando, e 2 semifinais simultâneas, algo que não acontecia há muito tempo? Como que o senhor vê esse momento? Primeiro pode me chamar de você, porque eu sei que você é mais jovem que eu, mas não precisa... Eu acho que é um motivo de orgulho para o torcedor o time estar em 2 semifinais. E maior motivo de orgulho para nós, a presença do torcedor hoje aqui, eu não sei, mas, cara, tinha muita gente, porque eu escutei mais o canto da nossa torcida do que da torcida do América, que com todo respeito tem também um número grande de torcedores, né? Eu acho que tinha algumas partes do estádio que estavam, não sei se interditadas, porque não tinha ninguém em algumas partes. Então, assim, o torcedor sabe que ele é o nosso combustível. No Morumbi ele empurra muito o nosso time, né? Faz com que esse time jogue, não se acovarde para ninguém, mesmo tendo outras equipes que possam ser superiores a gente reconhece isso. E hoje foram fundamentais, cara, porque no final, no momento que nós mais precisávamos, com a menos, todos cansados, esses caras não pararam de gritar 1 minuto. Então, assim, eu acho que o torcedor hoje está muito orgulhoso de ver o São Paulo, como eu falei, numa parte da sua história muito triste, como instituição do que foi feito, mas, por outro lado, vendo que os jogadores têm dedicação, têm alma, têm coração, eles entregam tudo que eles podem ao clube e conseguem botar o São Paulo na final do Campeonato Paulista, na semifinal da Copa Sul-Americana, na semifinal da Copa do Brasil e numa briga possível ainda, porque entre G8, G7 e G8, aí são poucos pontos que nos separam, pontos que nós deixamos até escapar de bobeira, e que nós vamos tentar recuperar na reta final. Eu acho que ele sente orgulho, e é o mesmo orgulho, o mesmo tamanho do orgulho que nós sentimos, porque a voz da torcida carregou os 7 de acréscimos, quem levou foi o torcedor. Rogério, prazer falar com você novamente. 3 bons jogos entre América e São Paulo. Sim. Os 2 lá do Morumbi e esse de hoje. Eu gostaria que você também falasse um pouco desse América, do técnico Wagner Mancini, que estava lá embaixo, já conseguiu 4 vitórias no Campeonato Brasileiro, agora vem mais jogadores. Eu gostaria, que muitas das vezes a gente pergunta só do time que treina, mas eu gostaria que você falasse também desse América, do Wagner Mancini. Não, o primeiro Mancini já se mostrou um grande profissional aqui no São Paulo, quando passou também, no Grêmio. Eu lembro uma passagem que ele saiu do Grêmio sem perder nenhum jogo, há anos atrás, depois enfrentei ele. E o Mancini é a cara o América é a cara do seu treinador. Eu acho que é um time bem competitivo, de muita marcação individual, que pressiona muito o adversário, requer muito capricho em passes, em tabelas, em deslocamentos, para sair dessa forte marcação. Eu acho que o América, como clube, também tem sido um grande exemplo. Um clube bem acertado, um clube que bem encaixado financeiramente. Eu acho que isso é importante, dar sempre uma sustentação boa, pelo que eu conversei com atletas que jogaram comigo em Fortaleza, no São Paulo. Mostra ser um clube que consegue se manter bem. E eu falo, time físico, América, Ceará, Fortaleza.
Atlético, dentre outros mais, né? Atlético Goianiense são times que lutam muito, é difícil você ganhar esses jogos. São jogos complicadíssimos para se vencer. Eu acho que é todo mérito do Mancini, tem que se dar muito crédito a ele. Não é à toa que consegue uma recuperação de acho que 18 para 31 pontos, 18 para 30 pontos, se eu não me engano, né? Em 4 vitórias consecutivas. É um baita profissional, um grande amigo. Eu falei para ele antes do jogo, desejei sorte, que eu disse para ele que o mais importante que fica é o respeito e a amizade que temos. Infelizmente os embates acontecem, assim como vai acontecer agora com o Jorginho, como já aconteceu com tantos outros jogos eliminatórios. Infelizmente um dia a gente fica triste, outro dia acaba o adversário, mas sempre com muito respeito. E o América, eu acho que mostra também, todos falam Fortaleza e Ceará, que tem uma administração boa. América, me parece, de fora e pela informação, também ter uma ótima administração fora de campo. Rogério, Thales, prazer falar contigo, parabéns pela classificação. Rogério, queria que você falasse sobre a importância de uma classificação como essa, você que frisou aqui, sobre o momento desafiador que o São Paulo vive, o que uma classificação como essa representa para você que vive o vestiário, respira o vestiário do São Paulo todos os dias? Para nós é muito importante, porque a eliminação, às vezes, ela pesa demais, né, num trabalho futuro, né? A gente vê equipes aí que são eliminadas numa competição, o treinador já sai, jogadores, você vê a equipe jogando uma competição só e não conseguem engrenar, porque eu acho que gera motivação. A cada classificação gera muita motivação para o próximo jogo, seja ele de Campeonato Brasileiro, do que for, gera expectativa de campeão. Não há nada mais valioso para um atleta que a expectativa de ser campeão. Por mais difícil que seja, por mais difícil que nós já enfrentamos nessa Copa do Brasil, Palmeiras, agora América, todos, sempre times de Série A até as finais. Na Copa Sul-Americana nós também enfrentamos a Católica, que é um bom time, Ceará, que é um time duro de ser batido. Então, assim, são confrontos ainda difíceis que nós temos pela frente, mas o fato de gerar a expectativa de você poder ser campeão é o maior combustível que a torcida e que um atleta pode ter no dia a dia. Eu acho que isso é o principal. Chance de ser campeão. Mentalidade para ser campeão, né? Por mais que tenham dificuldades, ainda estamos vivos, ainda sobrevivemos em todas as competições. Encerramos então com o técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos que nos acompanharam. Boa noite, gente. Boa noite a todos.